Pergunta ao Gui. Se ele fosse presidente do Banco Central, Gui, se você fosse presidente do Banco Central... Aí, Lula derrubou Campos Neto e chamou Guilherme Cunha para assumir o posto, Gui. Na próxima reunião, você manteria a taxa de juros, cortaria a taxa de juros ou aumentaria a taxa de juros? Pô, essa aí tá fácil. Nossa, essa aí tá muito fácil. E pode ter. Mas lembrando que você. Cornetadas. Lembrando, então, vale lembrar, é como se você fosse presidente do Banco Central, aí tem toda a questão da política ali, a pressão que você ia ter do pessoal. Conta aí, Gui. Sensacional. Eu, como pessoa física e trader e investidor, eu vejo que passou da hora de nós derrubarmos pelo menos 0,25 para poder dar uma acalmada no mercado. Isso como Guilherme Cunha, pessoa física, trader e investidor. Olhando o contexto que está o Brasil, quebradeira, taxa de juros onde está, a inflação que aparenta nesse atual cenário estar controlada, eu, derruba 0,25 para dar um alívio para a moçada, mesmo sabendo que isso não vai gerar nada na economia real de melhoria, mas o mercado conseguiria acreditar mais na Bolsa. Agora, sendo presidente do Banco Central do Brasil, a obviedade, né, que como o Campos Neto falou ontem, eu achei muito, muito bem dito o como ele trouxe isso para a comunidade. Não tem que ter política aqui, é técnico. Né? E muito semelhante aos Estados Unidos, o Brasil está tentando começar a trazer isso. Não é o Roberto Campos Neto, a ata ela tem que ser unânime. Né? Então, quando alguém não concorda, as alterações devem ser feitas porque tem que chegar no consenso de todos os diretores do Banco Central. Então, os diretores tendem a cada um começar agora a também falar para não ficar tudo nas costas do Roberto Campos Neto. Guilherme Cunha, presidente do Banco Central do Brasil, manteria a taxa tranquilamente na próxima reunião. Eu não teria um tom mais duro para trazer uma movimentação de uma nova alta, né? Mas eu manteria os 13,75 até com que o governo provasse que ele teria a possibilidade de arrecadar o suficiente para manter aquele arcabouço fiscal vigente e não ser só um papel que vá se perder nos próximos semestres. Mas fazendo essa manutenção de taxa de juros que eu faria, no mesmo dia eu ligaria para a mulher e falaria assim, perdi o emprego. Né? Porque o Brasil já está demonstrando isso, né? Roberto Campos Neto, se mantém a taxa de juros, vão forçar a queda dele. E se ele derruba o 0,25 é politicagem. O que a gente vive no Brasil hoje é extremamente complexo e importante a gente falar sobre isso. É uma pedrada muito forte, eu não queria estar na pele do Roberto Campos Neto. Se eu tivesse, eu manteria a taxa de juros, mas eu perderia o meu emprego. Qual é o trabalho mais difícil hoje, Gui? Campos Neto ou Jerome Powell? Não, Powell. Aqui já tá desenhado. Se tá difícil pra cá... Isso, porque aqui o que acontece? Errou nos 2%, errou nos 13,75%. Mas os erros dos extremos da taxa de juros, o impacto socioeconômico, ele foi mais reduzido do que o esperado. Então, as empresas que quebraram, Medina, eram as empresas que já estavam para quebrar. Esse é o grande X da questão. Então não é a taxa de juros que quebrou, era quem vendia o almoço para pagar a janta ou quem escondia a janta, que era o caso aí de lojas americanas. Então a taxa de juros brasileira já estamos acostumados e aí o mercado já se organizou. E quem quebrou era realmente esse contexto ou da pandemia, né? A pandemia quebrou naturalmente muita gente e quem conseguiu sobreviver à pandemia e quebrou agora não é culpa da taxa de juros, é a organização que o brasileiro dificilmente tem na administração. Agora, nos Estados Unidos, a impressão de dinheiro foi tão bruta, né? A gente estava conversando, eu e o Coleta aí numa gravação de um podcast, não é 2020 que imprimiu dinheiro, é desde 2008 que não para de imprimir dinheiro. Então, entre aspas, a maquiagem que tem os números nos Estados Unidos da América são extremamente elevados. E aí o que o Powell vai fazer? Lá é mais difícil, porque o que ele vai fazer na próxima reunião? Ele vai subir 0,25? Beleza, sobe 0,25, o que vai acontecer 10 dias depois, Medina? Vai ter banco levantando a mão falando assim, quebrei. Me imprime um pouquinho mais de dinheiro aí, porque a gente vai deixar o americano na mão, né, com os depósitos. Aí se ele mantém, para onde vai essa inflação? Né, porque os dados agora começou a arrefecer, mas até o mês passado já estava muito elevado. Então acho que o cara que tem o maior problema no mundo chama Jerome Powell e o Roberto Campos Neto deve estar no top 5 de cabeça quente aí, vai passar um feriado meio bravo aí. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.